Graça e paz. Boa noite. Espero que tenha tido uma boa semana. Nós queremos começar essa semana, nova semana, com certeza coisas boas Deus tem para mim e para você. Deus abençoe aí os homens depois desse retiro, que Deus esteja trazendo aí coisas novas, renovação na vida de cada um desses homens da nossa igreja, e que Deus esteja aí renovando também nossos familiares. Eu queria que nós orássemos. Sempre é uma responsabilidade quando a gente está aqui na frente, porque a gente entende que aquilo que nós temos para compartilhar com você, com cada um de vocês, tem que vir daqui e tem que ser dessa palavra. E nós queremos dizer para vocês e, de repente, lembrá-los que essa igreja tem um compromisso muito grande com a palavra de Deus. Então, tudo que nós falamos, ensinamos aqui, nós queremos que esteja baseado nessa palavra. Então, você que está nos assistindo, você que irá nos assistir, Deus abençoe sua vida e saiba que é aqui que nós tiramos a nossa base de fé, de vivência e de relacionamento, de comunhão, de tudo aquilo que a gente tem para fazer como igreja. Temos passado uma situação difícil no mundo, você tem acompanhado muitas guerras, outra guerra se iniciando aí, e Jesus já falou isso, né? Jesus disse que no final viriam muitas guerras, mas ele também fez um alerta, ele disse: ainda não é o fim, ainda não é o fim. É preciso que venham muitas guerras, mas ele disse: ainda não é o fim. E uma das coisas que Deus colocou, e talvez será um tema no futuro a gente falar sobre isso, uma série, que ele disse que o amor de muitos esfriaria nos últimos tempos e haveria uma apostasia, um abandono da fé. Também iremos depois comentar sobre essas coisas. Hoje eu queria chamar a sua atenção para continuarmos falando sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração a respeito do Espírito Santo. E a minha oração para cada um de vocês é que o Espírito Santo continue sendo a cada dia, cada momento, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, nos nossos sonhos, nos nossos planejamentos, nas nossas escolhas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, que Ele esteja sendo o nosso guia, Ele esteja sendo o que nos prepara para essas situações, e que Ele esteja sendo na nossa vida aquele que nos santifica, nos purifica. Então a minha oração hoje é essa: Espírito Santo, que o Senhor continue sendo, que a gente deixe o Senhor continuar sendo o nosso guia, aquele que nos orienta a toda a verdade, aquele que nos prepara para a batalha, para as dificuldades, para os desafios, tantas escolhas que nós temos, tantas tribulações e tentações, na hora da alegria e na hora da dor, que o Senhor nos prepare. E que o Senhor esteja santificando a nossa vida, purificando-nos, para que a gente possa ser mais santo, mais separado para Ti, para que o Senhor nos use de forma grandiosa, para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, queria convidar você a lembrar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo nessa série até aqui. No primeiro começo da série, nós vimos que o Espírito Santo, como fogo que traz purificação, trazendo arrependimento ao nosso coração, entendimento ao nosso coração, à nossa vida, e nos levando a espalhar o Evangelho. Mas há toda uma linha que nós precisamos passar. Nós passamos pela purificação, para que haja arrependimento no nosso coração, para que a gente se dobre ao Senhor, para que haja também um entendimento na nossa vida, para que a gente entenda qual é a noção que nós temos que ter, quais decisões, guiados pelo Espírito Santo, e então a gente possa espalhar para outros lugares, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua vizinhança, lá na faculdade, lá na escola, lá na padaria, lá no mercado,
no metrô, no ônibus, no Uber, na bicicleta, na moto, onde você estiver. Que o Evangelho seja espalhado. Depois nós vimos que o Espírito Santo é como água viva nos tornando férteis e um meio da graça de Jesus para esse mundo. Uma das coisas que a Bíblia nos diz que o mundo ainda não foi destruído, porque existe a presença da igreja. Existe a presença da igreja, isso significa que existe a presença do Espírito Santo na igreja, no mundo. Então, por isso que o mundo não foi destruído. E nós somos pessoas que Deus tem e deseja nos usar, nos utilizar para espalhar essa água viva, essa água que transforma por onde ela passar a vida das pessoas. E aí, hoje eu quero convidar você a continuarmos falando sobre esses símbolos. Essa série desse mês é sobre símbolos do Espírito Santo. E se você, lendo a Bíblia, você vai ver que o Espírito Santo é colocado para ele vários símbolos. Nós não vamos ver todos os símbolos, mas nós tiramos para essa série alguns símbolos, não que sejam mais importantes do que os outros, mas que Deus colocou no nosso coração para tratarmos com você. E hoje nós escolhemos o símbolo do selo, o selo do Espírito Santo. Fantástico. Eu fui muito impactado e algo muito simples. Eu quero trazer algo muito simples para vocês. A ideia não é a gente complicar a palavra, mas a gente facilitar o nosso entendimento, para que a gente entenda cada vez mais com clareza aquilo que Deus tem para mim e para você. Antes de lermos o texto, vamos pensar um pouquinho sobre o que é selo. O que é selo? Selo, na antiguidade, foi muito marcado como uma marca real, um decreto de um rei. Por exemplo, quando a gente vê a situação de José, e o poderoso naquela época, a pessoa que tinha o controle de todas as pessoas, de todos os lugares, essa pessoa dá a José um anel, e José tinha o decreto do rei, ele tinha a marca real para negociar aonde ele fosse. Então, com aquele anel, José ele tinha um poder específico para que ele pudesse decretar, dizer sim, dizer não e fazer o que ele precisava fazer em nome do rei, porque ele tinha o selo, ele tinha a marca do rei. Quando a gente lembra, por exemplo, a história de Esté com o rei Xerxes. E a história é bem interessante porque é um determinado momento onde o reino passou pela dificuldade, e esse anel o rei havia dado para uma outra pessoa, Amar, e aí então essa pessoa ele não foi digna mais de usar o decreto do rei, o anel do rei, aquilo que daria autoridade para fazer qualquer coisa no reinado, e aí então foi tirado dele e dado para Mardoqueu. E Mardoqueu então tinha esse anel, e através desse anel ele podia ser uma pessoa direcionada, dirigida pelo rei. O que ele falava, o que ele assinava agora, era em nome do rei. Por quê? Porque ele tinha o selo do rei, ele tinha a marca real do rei. Uma outra história bem interessante que eu gosto muito é a história de Neemias. Neemias, quando soube que a sua cidade, a cidade de Jerusalém, estava totalmente destruída, os muros destruídos, e as pessoas, os judeus não tinham mais segurança na cidade. Então ele vai até o rei, o Todo-Poderoso, e ele fala para o rei a situação. E o rei pergunta para Neemias: Neemias, o que você quer? O que você precisa? Ele disse: ó rei, eu preciso de cartas, eu preciso de um documento, porque eu vou passar por vários lugares, e se eu tiver o seu documento, se eu tiver o seu selo, eu poderei passar e chegar na cidade de Jerusalém. E quando eu estiver lá em Jerusalém, se alguém me confrontar, eu tenho uma carta, eu tenho o decreto do rei. E o rei fez isso.
Então Neemias ele sai seguindo para Jerusalém, para o local onde ele precisava reconstruir, e aí ele tem em todos os lugares onde ele passa, e quando ele é confrontado, ele tinha autoridade dada pelo rei. Isso significa então um selo, decreto, uma marca real para poder entrar, poder sair, poder negociar e poder decidir aquilo que precisava acontecer. Isso na antiguidade. Para nós, pelo menos alguns séculos para cá, nós conhecemos a carta. E essa carta, ela tem, para ela ser validada, ela tem um selo. Precisa do selo. E esse selo, então, ele passa a ser certificação e comprovante. Uma carta sem selo, ela não chega no seu destino. Antigamente, a carta levava dias, meses para chegar ao seu destino. Mas ela chegava ao seu destino porque ela tinha uma certificação. Tinha algo que autenticava ela. E hoje em dia, eu sei que alguns de vocês talvez não sabem nem o que é carta, né? Por isso que eu vou apresentar para vocês a carta. E é uma carta, né? Por exemplo, aqui tem uma carta, né? Vendo? Uma carta. É um papel, tá certo? Um papel mais ou menos assim, outros são maiores. E tem um selo. Essa carta só chega ao seu destino com selo. Ela precisa do selo. Então a carta, ela é um documento, o selo é um documento que autentica a carta. Quando você vai no cartório, por exemplo, você também tem uma documentação, você tem uma autenticação de alguma coisa que você foi fazer como documentação. Ou para passar algo para alguém, ou para receber algo de alguém, você recebe o selo da autenticação. Alguém já foi no cartório fazer isso alguma vez? Sim? Quantos são casados aqui? Opa, levanta a mão os casados. Beleza? Então você já fez isso. Se você não fez, por favor, venha falar comigo depois, que a gente vai levar você para o cartório, para você casar no cartório lá, viu? Por que a gente vai no cartório? Porque a gente precisa autenticar. Quando a criancinha nasce, ela vai para onde? Também vai ter que ser autenticada. Nome, endereço. Por exemplo, o nosso querido Levi já tem um CPF. Olha só, CPF, que chique. Eu acho que eu só fui ter CPF com uns 20 anos de idade. Estou brincando. Então as cartas, elas são coisas muito interessantes. Quer ver? Essa semana eu fui pensando nisso. Eu fui olhar algumas cartas. E uma curiosidade foi a carta que meu querido Samuel Gil, Icone, mandou para Bona, Mabel e Mateus, no ano 2000, quando ele estava lá em Maranhão. Eu abri e li isso aqui. Fantástico. Por que essa carta chegou no meu endereço quando ele enviou? Porque ela tinha um selo. E ela chegou E esse selo deu não só a autorização, mas levou essa carta, deu a garantia que ela ia chegar no seu destino. Então a carta chegou. Que lindo poder rever isso e ver uma outra carta que eu recebi em 1990. Faltava um ano para me casar, né? O que é isso? Eu tinha 5 anos de idade. Eu recebi essa carta do meu pai e da minha mãe. Eu fui abrir de novo para ler. Poxa vida. Que bom que eles mandaram um selo. Se papai e mamãe não tivessem colocado esse selo, eu não estaria apresentando essa carta hoje para vocês. Mas que bom que veio o selo. O selo certificou que essa carta ia chegar. Aí encontrei também uma carta da minha amada, Mabel. Foi em 1990 também. Faltava um ano para a gente se casar. Ela mandou essa cartinha para mim. Eu vou ler essa cartinha para você lembrar. Rapaz, eu fiquei muito emocionado quando li de novo essa carta. Aí também eu olhei e também uma cartinha que eu mandei para a Mabel. Mandei para a Mabel. Eu mandei para ela em 1990 também.
Faltava um ano para a gente se casar, eu também mandei uma cartinha para ela, um bilhetinho todo amoroso, rapaz. Todo, né? Na mesma altura dela. Aí eu achei, o amor é lindo, né? Amor é lindo. Essa pode ler, mas rapaz, era tanta santidade, era uma carta de amor, mas cheia de Jesus e Bíblia, né? E essa aqui, uma outra que eu mandei para ela, mais recente, que ela até tomou um susto, né? Que ninguém recebe carta assim. Essa foi em 2018. Eu mandei essa carta. E eu mandei em inglês. Uau! Aí a gente leu, ela leu, né? Mandou a carta, eu dei toda em inglês, ó. I love you. E eu escrevi em inglês para ela, a carta toda amorosa e tal. Por que essas cartas chegaram? Porque tem o selo. Se não tivesse selo, não tinha chegado. Mas eu tenho uma carta aqui que não chegou. Por que não chegou? Faltou o selo. Então nunca foi lida para a pessoa que precisava ler. Então está aqui o endereço, frente, verso, tudo direitinho. Mas não tinha selo. Carta sem selo não chega ao seu destino. Preste atenção nisso. Para que serve o selo? Aí só retomando um pouquinho. Validar leis. O selo, decreto, autenticação, ele serve para autenticar qualquer documento e transações que nós venhamos a fazer. Seja casamento, seja um bem que nós vamos adquirir ou um bem que nós vamos passar para alguém. Garantir posse, direito. O selo me dá direito a isso aqui. O selo me deu direito a essa carta, direito de abrir a carta. Inclusive é contra a lei você fazer o quê? Violar uma carta. É contra a lei. Você não pode receber uma carta violada. É contra a lei. A não ser que exista obviamente, alguma coisa aí que vai acontecer. E aí então você precisa abrir essas cartas. Mas eu nunca passei por isso não, graças a Deus. Enviar algo com segurança. Então o selo também nos ajuda e vai nos ajudar a enviar algo com segurança. O selo, pensando no Espírito Santo, pensando na nossa vivência, o selo, a marca real que autentica, garante a posse, o direito de filho e herdeiro do céu. Essa é a marca real. Tendo essa marca real, você tem o direito garantido de entrada no céu, amém? Você tem essa marca? Vige, misericórdia. Ô Senhor, alguém quer aceitar Jesus essa noite? Por favor, levante a sua mão, vem aqui na frente. Eu queria ler esse texto com vocês. Abra sua Bíblia ou acompanhe o texto aqui. Eu escolhi esse texto porque ele tem uma razão muito grande de Paulo ter escrito. Uma carta onde Paulo, ele começa falando da nossa, não só da nossa segurança em Cristo, mas na nossa eleição em Cristo. Ele começa dizendo que Jesus nos elegeu para Ele, nos escolheu antes da fundação do mundo. Jesus, Ele quis que eu e você fôssemos comprados para Ele e nos tornássemos filhos preciosos dEle. E Paulo escreve essa carta com um espírito de alegria pelo contentamento em saber e poder dizer que nós somos escolhidos por Jesus. E aí no versículo 11 ao versículo 14 do capítulo 1, diz assim: Nele em quem? Jesus. Nele em Cristo.
nele em Cristo fomos também escolhidos, tendo sido predestinados. Essa é uma palavra que cria uma confusão, dependendo de onde você está, né? Ser predestinado, Deus predestinou você e não predestinou outros. Aqui ele está dizendo que nós somos predestinados. Que é uma pré-escolha. Ele nos escolheu antes. A Bíblia nos diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, porque Deus ele é atemporal, ele não tem o tempo que a gente tem. A gente vê os anos e os dias e as horas. Deus não, Deus vê o todo. Deus já está vendo o final, Deus já está vendo o desfecho final de toda a história. Porque Ele é Deus soberano e Ele tem toda a história em suas mãos. E a gente está de passagem aqui. E aí o texto continua dizendo que predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, não da nossa. A fim de quê? Esse a fim de quê é com o propósito de, com a intenção de. Então, qual foi a intenção de Deus em nos escolher, em ter esse plano maravilhoso? A fim de que, então, nós, os primeiro, esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Aqui é o propósito grande. Deus nos escolhe para o louvor da sua glória. Versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, é preciso ouvir e crer, aqui Paulo está dizendo. Vocês ouviram, não somente, mas vocês creram aí na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, no presente. Vocês foram então o quê? Vocês foram selados. Receberam um selo, um carimbo, autenticado. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Lembra? Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de todo o poder, e então recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vocês. O Espírito Santo da promessa, versículo 14. Que é o quê? Que é o quê? A garantia da nossa herança. Até o quê? Até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aqui já fala também de algo futuro. Qual o propósito do selo do Espírito Santo? Qual o propósito? Paulo vai nos dizer: autenticar que somos propriedade de Deus. Amém? Se você tem esse selo, você é propriedade de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 2, dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quando você compra algo, quando você faz algum negócio e você recebe o selo, você recebe a autenticação, o comprovante, aquilo passa a ser exclusivo para você. Quando você vai ao casamento, no cartório, e faz diante do juiz ou da pessoa lá que está direcionando lá a documentação, você passa então a ter posse sobre a pessoa e ela posse sobre a sua vida. Por isso que a Bíblia diz: o que Deus uniu, não separe o homem, porque você agora é posse dela e ela agora é posse sua. Vocês se pertencem. Então, autenticar que somos propriedade de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. E o propósito do selo do Espírito Santo é garantir a herança eterna, a redenção. Mas espera aí, Bona. Então a gente não recebeu ainda? Como é isso? A salvação vem em parte? A gente vai recebendo por etapas? Sim ou não? Como é que a gente recebe a salvação? Em parte, etapa? A salvação, ela é já quando você crê em Jesus, ou ela vai ser lá quando você se encontrar com Jesus? Cuidado para não responder tão rápido. Nós somos salvos já, no momento que eu creio em Jesus, sim?
E muita dúvida, né, na plateia, né? Vocês em casa aí, sim? Eu gosto de uma frase que diz, sim, e ainda não totalmente. Nós já temos a garantia da salvação, e a salvação não se perde. O problema é que precisamos saber se tem o selo. Porque o fato de eu ter escrito, ou ter crido, e acreditado em algumas coisas, isso não me dá garantia, no final, de ser herdeiro. Aqui é que eu e você precisamos pensar. Exemplo, Bona. Jesus, lá no capítulo 7 de Mateus, algumas pessoas chegaram para Jesus e ele disse, no final, algumas pessoas chegarão para mim e dirão, Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos maravilhas. Em teu nome nós, Jesus disse, não conheço vocês. Jesus olha a carta e diz, está sem selo. Vocês não têm autenticação para receber a redenção, para entrar no reino. O apóstolo João, quando vai escrever na sua primeira carta, ele diz que alguns estavam entre nós, alguns comungavam conosco. O apóstolo Paulo vai até mais além quando ele diz, lá na sua carta aos Romanos, ele vai dizer, eles participavam do dom e da manifestação do Espírito Santo. Mas eles vão dizer, mas não faziam parte, abandonaram. Eles estavam juntos, mas não pertenciam a nós. 1 João, ele vai falar sobre isso. Por isso que João, quando ele vai escrever, ele diz, olha, não ame o mundo, nem aquilo que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que vai importar no final é o selo que você tem. Não é o que foi que você disse, que você ensinou, o que você fez, mas é o selo escrito, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purificou de todo pecado, e pela graça eu sou salvo, posso entrar no reino, porque eu tenho selo garantido pelo Espírito Santo. Assim como Neemias, quando ele foi confrontado pelos inimigos, Neemias é confrontado pelos inimigos, diz, você tem parte nisso não? O que é que você está fazendo aí, rapaz? E Neemias levantou e disse, eu estou aqui em nome do rei, com autorização do rei, e vocês não podem fazer nada contra. Neemias peitou todos aqueles inimigos, dizendo, vocês não podem fazer nada contra, porque eu tenho o selo do rei, o anel do rei. E aí a gente percebe que, qual é o propósito do selo? Autenticar que somos filhos de Deus, que pertencemos a Ele, que fomos salvos pela graça, mas precisamos ter convicção de que fomos selados, senão a carta não chega no final. Não se trata de perder salvação. Algumas pessoas que vocês escutam talvez na internet, tenham muito cuidado com o que você está escutando. Aí então vem o perigo de pessoas dizerem que as pessoas perdem salvação, depois ganham de novo, depois perdem de novo, depois ganham de novo. Deus risca o nome, põe o nome da pessoa no livro da vida, depois Deus apaga, né? Aí a pessoa depois reconverte de novo, aí ele vai e escreve de novo. Imagina, o livro de Deus está cheio de borrão, né? Garantir a herança, e é interessante que Paulo coloca no futuro, garantir a herança da redenção. O que o Espírito Santo está fazendo em você, ao selar, ele está garantindo que você tem herança comprovada, lá no final.
Um outro texto que embasa o que nós estamos falando é o texto lá a carta de Paulo, a mesma carta que ele está escrevendo. Quando ele chega ali no meio da carta, ele está escrevendo uma carta. É uma carta só, com 6 capítulos. A gente que coloca os capítulos, os versículos, mas a carta é uma carta só. No original, é uma coisa só. Não tem versículos, não tem capítulos, não tem títulos, mas é uma carta. Aí ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados, para o dia futuro ou presente, o dia da redenção? Hein? Futuro. Mas ele diz: vocês foram selados com a garantia da redenção. Ou seja, o desfecho final. Mas já tem o selo, já tem a garantia da herança. Por isso que ele diz: não entristeçam. Em outra carta, Paulo vai dizer: não apague o Espírito Santo, o qual vocês foram selados. Aí olha o que ele escreve na sua carta aos Coríntios. Ele diz, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, está escrito aí, olha só. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos aonde? Firmes em Cristo. Ele nos o quê? Nos ungiu, nos selou como sua propriedade. Olha como é real isso aí, gente. Olha como comprova aquilo que Paulo estava escrevendo para os irmãos lá em Éfeso e agora escrevendo para aqui a igreja de Coríntios. Selou como sua propriedade e pôs o quê? O seu Espírito com letra maiúscula em nossos corações. Como? Garantia. Eu coloquei a palavra aí, talvez se vocês têm alguma versão mais antiga, ela vai aparecer como penhor. Penhor. Talvez alguns de vocês mais novos não entendam essa palavra, mas eu acho muito importante ela. Do que está por vir. E aí deixa eu falar o que é penhor. Penhor é direito real de garantia vinculado a algo que é seu. Penhor é algo que é seu, mas está vinculado à garantia. Esse anel que eu uso, com muito carinho, foi herança do meu pai. Herança do meu querido pai Dantas. Eu era pequenininho, do tamanho de Levi. Eu já via, já participava, olha só. Não, eu já participava, só que eu não via nada. Mas esse anel, ele sempre esteve presente na vida do meu pai. Sempre esteve presente. E nos últimos momentos, sempre eu conversava com o papai, eu dizia: pai, eu quero uma herança sua. Eu quero o seu anel. Aí ele ria, né? 6 filhos, né? Porque os outros faziam a mesma pergunta. Os outros faziam o mesmo pedido. E eu achava que eu tinha direito. Mas os outros também. E um dos últimos momentos que eu tive com meu pai, eu disse: pai, o senhor sabe que esse anel é meu, né? Depois que o senhor partir. Aí ele riu. E quando o papai se foi, a minha segunda mãe, e chegou para mim, quando eu fui na casa, ela disse: eu tenho algo que é para você, que seu pai não pôde lhe dar, mas com certeza iria lhe dar. E aí ela veio e trouxe o anel. Por que eu digo que esse anel é importante, queridos? Existiu um momento na minha família, com o meu pai, e ele contou essa história uma vez, onde passamos uma crise muito grande financeira. E o que meu pai conseguiu achar de valor foi esse anel, a aliança dele e da mamãe. E era muito comum naquela época, todas as crianças terem uma correntinha, lembra? Correntinha com um coraçãozinho. Alguém é dessa época aqui, por favor? Não me deixe sozinho. Amém, amém. Há mais alguém, por favor? Eu vi Rodrigo um desses com uma. E ele pegou todas as correntinhas, que era de ouro, e ele levou num local para penhorar.
porque ele precisava comprar alimento, pagar aluguel e honrar um compromisso com a mamãe e com os filhos. Mamãe não soube, só depois que ele tinha empenhorado a aliança e todas essas coisas. E o tempo passou, ele foi atrás de conseguir o dinheiro para resgatar o que ele tinha deixado penhorado. Ele só conseguiu resgatar esse anel. O dinheiro só deu para ele resgatar esse anel. Mas esse anel, para mim, ele mostra a dedicação de um homem que estava disposto a dar o que ele tinha mais precioso no momento, para poder fazer e honrar o seu compromisso. Quando Deus olha para mim e para você, quando Ele olhou para mim e para você, o que Deus tinha de mais precioso foi seu Filho. E Ele deu em nosso lugar. E Ele não só fez isso. Quando Jesus, ele antes de ser ressuscitado, ou de ressuscitar, Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo como penhor. Entende agora a palavra penhor? Como fica mais clara? Então eu vou deixar o Espírito Santo como penhor, para que Ele esteja com vocês até o dia final, onde vocês vão receber de mim a herança. Aí Jesus diz exatamente isso, que quando eu chegar, você chegar diante dele, Ele vai olhar e vai dizer: venham benditos do meu Pai, para o lugar que está preparado para vocês, desde quando? Desde antes da fundação do mundo, preparado para vocês. O Espírito Santo é o penhor de Deus dentro de você. Selo, que vai dar direito a você, no final, de entrar no reino. Venha bendito. Mas Jesus diz também: ficarão de fora outras pessoas. Ficarão de fora outras pessoas que estão com a carta, mas não tem o penhor, não tem a segurança. O que o Espírito Santo é para mim e para você hoje, queridos? A segurança, a garantia, a autenticação de receber a herança no final. E receber do próprio Deus, próprio Jesus, a herança. Dá para ler junto isso aí? Vamos ler junto isso aí? Vê se você consegue. Temos a autenticação do Espírito Santo, que somos propriedade de Deus. Por isso estamos seguros em suas mãos. Não há nada que possa revogar ou anular a herança do Senhor na vida de quem foi selado. Eu estou achando vocês falando assim com pouca convicção. Assim, sabe aquele negócio meio, né? Gente, isso aqui é uma declaração muito forte. Vamos ler com convicção assim, dizer, né? Vamos lá? Vamos lá de novo, começando. Volta aí. Voltou, pronto, agora volta. Vamos lá. Temos a autenticação do Espírito Santo, que somos propriedade de Deus, por isso estamos seguros em suas mãos. Não há nada que possa revogar ou anular a herança do Senhor na minha vida, na vida de quem foi selado. Estamos sendo levados ao destino final, para a presença de Jesus, a quem pertencemos. Amém? Pode aplaudir ele. Se é para ele, pode aplaudir. A quem pertencemos? Você pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você tem dado valor ou desprezado esse selo? Se você desprezar, não chega no destino. Se você der valor, você vai chegar no destino.
Você vai chegar no destino. Essa semana eu quero que Deus ele faça um rebuliço nas nossas vidas, lá nos grupos pequenos. Que você, ao refletir sobre isso, que Deus traga uma conscientização muito grande desse selo. Você está animado para receber essa herança? Qualquer herança, não é qualquer herança, é a herança de vida eterna. Alguém disse que muitos crentes, muitos salvos, eles estão indo para o céu como se fosse para o inferno. Meio triste, meio acanhado, meio medrontoso. Não sei nem se existe a palavra medrontoso, mas estou inventando agora, viu? E tem gente que está indo para o inferno como se estivesse indo para o céu. Já percebeu isso? Está na gandada, está feliz da vida. Está nem aí. É como se estivesse indo para o céu, mas sabe que se não for pelo caminho estreito, não chega lá. Não tem selo nenhum, mas está vibrando com a vida, está levando a vida numa boa, está curtindo adoidado. Algo tem tentado tirar você do destino eterno? Quando Jesus ele ora, e faz a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai, livra-os do maligno. Porque Jesus sabia que o maligno, o diabo, o capeta, Satanás, o tentador, ele ia tentar tirar, de alguma forma, tentar tirar o selo. De alguma forma tentar rasgar o selo. Mas ele não consegue. João, no finalzinho da sua carta, ele diz: aqueles que pertencem a ele, que estão com ele, o diabo não os toca. Ele pode até cirandar. Já cirandou na sua vida? Sim ou não? Se não, espere. Mas ele não pode possuir você. Cuidado para não deixar que o tentador te tire do destino. E eu quero terminar com essa declaração que Dedé nem sabia, mas ele já cantou essa canção hoje aqui. Acompanhe comigo esse texto. Romanos capítulo 8, versículo 26, eu vou ler até o 39. Eu coloquei só 2 textos aí, mas eu vou ler até o 39. Acompanhe com convicção essa declaração de Paulo. É uma declaração para aqueles que têm o selo da promessa. E a minha oração, querida, é que você chegue em casa hoje. Não ligue a maldita da televisão. Não se conecte nas redes sociais. Esse é um conselho que eu dou para você hoje. Se conecte em Jesus Cristo. Inclusive, queridos, tenha muito cuidado com o que esse aparelho está fazendo nas nossas vidas e na vida das nossas crianças, dos nossos jovens, das nossas adolescentes e nos casamentos. Às vezes Jesus, o Espírito Santo, está louco para falar conosco, mas a gente está tão conectado com tanta porcaria que a gente não permite. E Paulo então escreve a partir do versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que sonda os corações, que é o próprio Jesus Cristo, conhece a intenção do Espírito, que é o Espírito Santo com letra maiúscula, porque o Espírito Santo intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que quer o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, aleluia, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou, o escolheu antes, para serem conforme a imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E de graça? Versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, queridos. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos o quê? Somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação seja capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Pode repetir bem alto comigo isso aqui? Agora diga para você, eu fui selado, diga aí. Eu fui selado pelo Rei dos Reis e Criador do Universo. Amém, queridos? Vamos orar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aquele que tem o teu selo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós somos pecadores. Nós não merecemos. Nós estávamos condenados, afastados. Mas o Senhor provou o teu amor pelo fato de ter mandado Jesus morrer por nós naquela cruz. E Ele não só fez isso, mas Ele trouxe o selo como penhor, como garantia, dizendo: vocês têm essa garantia para o final ser apresentada para mim. Pai, obrigado pela garantia que é o Espírito Santo presente. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, purifica nossas vidas. Nos torna pessoas mais apaixonadas por Jesus. Oh, Espírito Santo, dirige as nossas vidas, guia as nossas vidas, Senhor. Nesse mundo tão terrível, tantas guerras, tantas lutas, tanta violência, tantas coisas, Senhor, que nos tira a esperança. Espírito Santo, vem renovar a nossa esperança, vem renovar o nosso amor. Venha renovar a nossa dedicação, venha renovar os nossos dons, ó Deus, para que nós possamos utilizar na Tua casa, na Tua igreja, nesse mundo, Pai. Crie em nós um coração quebrantado e renove em nós um espírito voltado totalmente para Ti, Senhor. É a nossa oração nesse dia, nesse momento. Obrigado pelo selo, o selo penhor do Espírito na nossa vida. Nós te louvamos, Pai, agradecidos. Nome de Jesus, nome de Jesus.